Saiba como definir o preço de venda dos medicamentos na farmácia. Saber como definir o preço de venda na farmácia para conseguir boas margens de lucro e ainda assim ter uma precificação competitiva com o mercado e varejo farmacêutico não costuma ser uma tarefa tão simples para os donos de farmácias e drogarias. Para definir uma boa estratégia de precificação e assim ter um preço de venda compatível com os custos e despesas do negócio, é preciso conhecer as fórmulas e estratégias de como calcular o preço de custo dos produtos e de como fazer a atualização dos preços. Nesse artigo, mostraremos estratégias de preços de vendas que podem ser aplicadas no varejo farmacêutico para manter o lucro e ainda assim conseguir pagar os custos e despesas fixas e variáveis da farmácia. Pronto para definir o preço de venda dos medicamentos da sua farmácia? Como definir o preço de venda? O dinheiro que entra no caixa da farmácia deve cobrir diretamente todas as despesas e os custos do estabelecimento, como água, luz, salários, fornecedores, impostos e etc. E é fundamental que o preço de venda praticado seja suficiente para pagar todas essas contas e, além disso, sobre uma quantia no final do período chamada lucro. Para que tudo isso seja possível, é necessário adotar um preço de venda que seja compatível com o negócio. Em outras palavras, o preço de venda deve seguir uma fórmula matemática que expresse corretamente todos os custos e despesas que deverão ser pagos e que seja capaz de projetar o faturamento em vendas necessário para tornar o negócio rentável. Abaixo, apresentamos fórmulas simples que são capazes de nos dizer qual o preço de venda a ser praticado. Como definir o preço de venda de um produto? Vamos utilizar algumas siglas para facilitar o entendimento da fórmula. L para lucro unitário, PVM, preço de venda praticado pelo concorrente, CV, custo variável, DC, despesas comerciais, PF, parcela de despesa fixa. A fórmula será o seguinte: L é igual a PVM menos CV mais DC mais DF. Repare que nessa primeira fórmula, o preço de venda, PVM, é estabelecido pelo próprio mercado concorrente, ou seja, é o preço que está sendo cobrado pelas outras farmácias e drogarias da região. Se você também seguir esse preço, é muito provável que não conseguirá pagar seus próprios custos e despesas fixas e variáveis. Isso acontece pois esses custos e despesas não são iguais para todos os estabelecimentos, cada qual possui estruturas diferentes para cada realidade. Entretanto, nada impede da sua farmácia adotar essa fórmula para formar o preço de venda. Porém, será necessário manter as despesas fixas muito reduzidas para tentar manter a margem de lucro. Se você mexer no preço de venda para cobrir os custos e despesas, primeiro, que você perderá muitos clientes para os concorrentes mais baratos. E segundo, existem normas que estabelecem o preço máximo ao consumidor, PMC, estabelecidos pela lista CMED, que não permitem cobrar qualquer tipo de preço. Agora, se o preço de venda for menor que os custos e despesas, você não terá lucro. Vamos agora analisar uma outra fórmula para formar o preço de venda que a farmácia deseja trabalhar. Como calcular o preço de venda com base nos custos? Vamos checar as siglas. P para preço de venda, PVD para preço de venda que deseja praticar, CV, custo variável, DF, despesa fixa, DC, despesas comerciais e L, lucro. A fórmula seria o seguinte: PVD é igual a CV mais DF mais DC mais L. Nessa segunda fórmula, você tem a certeza de cobrir todos os seus custos e despesas através do preço de venda. O grande problema é que esse preço é muito bom para o seu negócio, mas do ponto de vista dos clientes não é tão atraente assim. Note que na primeira fórmula, o preço de venda é atraente para os clientes e compete com os concorrentes, porém não é capaz de cobrir os custos e despesas da sua farmácia.
Já na segunda fórmula, o preço de venda cobre todos os seus custos e despesas, entretanto, não é competitivo o suficiente para fazer as pessoas comprarem. Então, o que fazer agora? Esse é o grande desafio de todos os empresários, donos de farmácias e drogarias. Encontrar um preço que seja bom o suficiente para pagar custos e despesas, ser competitivo diante da concorrência e ainda assim ter uma margem de lucro satisfatória. Como definir o preço de venda na farmácia? Essa tarefa realmente não é fácil, mas pode ser feita. Comece pelos seguintes passos para definir o preço de venda na farmácia. Primeiro, faça uma pesquisa dos preços que os seus concorrentes estão praticando para os mesmos produtos. Segundo, se o seu preço for maior que o da concorrência, então você terá que reduzir gastos ou margem de lucro para cobrir. Isso é ruim, mas não impossível de ser feito. Terceiro, agora, se o seu preço de venda for menor que o concorrente, você tem o poder de competição do mercado e isso é ótimo. Conclusão. Sem dúvida que saber como definir o preço de venda na farmácia é crucial para a sobrevivência do negócio, no mar de tanta concorrência e disputa por novos clientes. Nesse cenário, a farmácia precisa contar com um bom software que possua ferramentas capazes de auxiliar na precificação e automatizar a atualização de preço dos medicamentos. E nisso nós podemos te ajudar. Peça agora a sua demonstração gratuita ou então preencha o formulário nessa página e fale agora mesmo com um especialista para conhecer as nossas soluções de precificação para a sua loja. Se preferir, nos chame no WhatsApp. Se inscreva em nosso canal do YouTube e siga nossas páginas do Facebook e Instagram. Lá você encontra muito mais conteúdo sobre gestão e varejo farmacêutico. Garanto que você vai aproveitar muita coisa.